Lula deu uma entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, e o Kennedy perguntou ao Lula, não, em 2026 eu já vou estar com 81 anos, tem outros nomes. Quais nomes? Aí o Lula citou o Flávio Dino, o Haddad, outros, o Camilo, o Rui Costa, né? Não citou o Alckmin. Aí o Kennedy, bom jornalista que é, meu colega, excelente entrevistador e repórter, foi insistindo, vai dali, vai daqui, é mineiro, né, o Kennedy de origem, apesar de radicado em São Paulo há muito tempo. Aí, mas presidente, mas dependendo do quadro, nem se o quadro estiver complicado, o senhor não pode ser candidato? Aí o Lula falou, bom, se precisarem muito, se não tiver outro jeito, se o quadro estiver confuso, se precisarem, aí eu posso ser se eu estiver bem de saúde. Então o Lula admitiu, né? Que ele estava dizendo na campanha que seria um mandato só. E continua sustentando isso, mas deixou a porta aberta. Se o governo for bem, se não tiver um outro nome consolidado, se a direita estiver forte e precisar do Lula, e ele for uma boa alternativa, ele se coloca para 2026. Aí o mundo caiu, né? Porque a mídia diz, ele mudou de ideia lá atrás, quando ele era candidato, ele disse que era o presidente de um mandato só. Eu acho o seguinte, o Lula faz as afirmações dele dentro de um contexto. No contexto lá da campanha eleitoral, em que ele precisava agregar apoios, trazer partidos, não é? E outras pessoas que planejam serem candidatos, você tem aí a Simone Tebet, né? E outros, ele acenou com isso de ser um presidente de um mandato só. E eu acho que é isso mesmo que está na cabeça dele. Agora, me parece que ele apenas admite, né? Ele não diz que vai ser. Em circunstâncias especiais, dele está muito bem, de saúde, de haver uma disputa complicada, difícil, o risco da direita, eu acho que ele quis dizer, se houver o risco da direita se eleger, do Bolsonaro voltar e ele ser o único sujeito capaz de derrotá-lo, eu acho que tem uma série de variáveis, mas acho que o objetivo político dele, ao falar isso, foi arrefecer, né, baixar a bola da disputa dentro do próprio governo dele, que está cheio de candidatos. Então, eu acho que ele pensou, eu acho que as afirmações do Lula devem ser lidas no contexto muito mais do presente, do hoje, do que do futuro, porque o futuro a Deus pertence, ninguém sabe nada que vai acontecer daqui a 4 anos, né? Então, ele fala buscando, não é, uma sinalização no dia de hoje. No dia de hoje, para ele, é bastante importante levantar essa possibilidade de concorrer, que até o ministro Rui Costa já tinha levantado nos primeiros dias de governo, numa entrevista. Por quê? Porque os candidatos que estão ali se cotovelando no governo dele, de certa forma, podem ficar um pouco mais inibidos. Olha, não, o presidente pode ser o candidato, eu não vou começar a fazer campanha aqui no governo dele. Eu acho que essa é talvez a razão principal. E o outro dado que eu achei interessantíssimo, Rodrigo, a gente até conversou sobre isso, é que no que ele falou, que tem vários candidatos no governo, ele não falou no nome de nenhum dos principais. Né? Ele falou Rui Costa, o Wellington Dias, o Camilo, o Dino até que pode ser forte, até no Renanzinho ele falou, do MDB, né? Na entrevista para o Kennedy. Falou esses nomes todos e não falou Simone Tebet, que é candidatíssima, né, que veio, Fernando Haddad, que todo mundo diz que é o mais forte candidato do governo, porque seria o preferido do Lula, o sujeito mais próximo do Lula, e que está na Fazenda exatamente para ter essa projeção, não é? E se viabilizar, mas não falou no Haddad, não falou na Tebet, ele não falou, gente, no Geraldo Alckmin, que é um nome que o pessoal do centro costuma falar muito, olha, quem sabe, o Geraldo. Então, ele tirou as pessoas que realmente estão no páreo, do páreo, né? Por quê? Porque ele deixou claro que ele não quer ninguém sendo candidato agora. Aí falou os nomes mais não diria absurdos, mas mais longínquos, não é? Para dizer que pode ser outra pessoa, que ele não pode ser, que ele pode não ser, não é? Mas não atiçou, né? Não atiçou a concorrência dentro do governo dele. Eu, pessoalmente, eu acho que o Lula ele é surpreendente, né? Ele é uma pessoa muito surpreendente. E eu acho que ele vai surpreender para não ser candidato. Como ele, lá atrás, foi oferecido a ele muitas vezes, e nós jornalistas fizemos matéria sobre isso, uma emenda constitucional, não é, para permitir a reeleição mais uma vez, por mais um mandato, um terceiro mandato. Né? Não haveria nada demais, porque, por exemplo, Fernando Henrique criou a reeleição ao longo do mandato dele, para beneficiá-lo. Mas o Lula chegou e disse, não vou mudar a Constituição para me favorecer e ser candidato. No caso agora, ele não teria que mudar nada, mas ele seria um candidato já mais velho, enfim, todo mundo diria, poxa, mas por que ele não dá chance para um nome novo? Então, o presidente Lula sempre surpreende. Nesse caso aí, a minha aposta é que ele vai surpreender não sendo candidato. Não sendo, né? Acho que é por aí também. Mas ele ocupando esse espaço, é o que a Helena explicou. O pessoal aqui alguns aqui no nosso chat, vocês estão discutindo esse tema, tem tanto problema sério para discutir, mas a Helena trouxe a análise, talvez as pessoas não tenham escutado.
como uma operação política. Falar disso agora tem um sentido político de ocupar o espaço, não deixar o espaço vazio, para não deixar criar disputa interna. É isso, né? É isso que a Helena procurou explicar aqui. Seria péssimo, gente, se o governo Lula se transforma, nesse momento, numa corrida maluca de candidatos à presidência disputando seus espaços, o governo acaba, minha gente. Não há governo que resista a isso desde o seu primeiro ano. Isso é importantíssimo, esse assunto.